Olá, de volta com o nosso Boa Noite Investidor, e hoje, sexta-feira, dia 4 de maio, dia que fazemos um resumão de como foi a semana, de como foram os principais indicadores aqui no exterior, no lado político. E eu vou começar lembrando que tivemos uma semana bastante complicada para os mercados de risco em todo o mundo, começando pela virada do mês de abril, que sempre agrega alguma volatilidade aos mercados, ajuste de posição, e ainda entremeado por um feriado do Dia do Trabalho, que deixou a semana mais curta e mercados paralisados em praticamente todo o mundo. Podemos citar ainda o nervosismo dos investidores com relação a vários fatos que ocorreram no cenário internacional e o desgaste no segmento local. Resumindo, uma semana negativa para os mercados, tanto aqui quanto no exterior. No âmbito externo, ainda assombra a sobretaxa imposta pelos Estados Unidos para as exportações de outros países em aço e alumínio e sem maiores definições. Igualmente, pesa a redução do risco geopolítico na Coreia do Norte, mas em compensação assumimos outro risco geopolítico com o Irã, esse que pode constranger bem mais o mundo. No segmento econômico, tivemos menor volatilidade cambial, o que de certa forma serviu para reduzir a volatilidade e acalmar os mercados, e também algumas bruscas mudanças de sinal no mercado acionário e no segmento de commodities. Logo no início do período, o primeiro-ministro de Israel anunciou que o Irã mentiu sobre o acordo nuclear e mostrou a apreensão de farto material, comprovando um projeto chamado de Ahmad sobre fabricação de armas nucleares. Donald Trump se sentiu muito mais confortável para sair do acordo nuclear, e esse é um ponto de estresse no mercado internacional. Essa questão ainda está muito longe de ser resolvida e tem potencial de trazer forte conflito internacional, além, claro, de agravar o comércio transnacional, além de tudo que acontece com tarifa. E falando de tarifas, os Estados Unidos deram um bom passo nesse sentido, fazendo uma reunião com os chineses, mas a reação não está sendo muito boa. China e União Europeia indicam que não vão negociar sob pressão, enquanto os Estados Unidos querem que a China reduza o superávit contra a balança comercial americana em 200 bilhões de dólares até o ano de 2020 e que interrompa subsídios à indústria. Na China, tivemos a divulgação do PMI, o Índice de Atividade Industrial do mês de abril. Ele subiu para 51,1 pontos, e no Japão o PMI industrial de abril também teve uma alta no mês de abril para 50,9 pontos, o maior patamar dos últimos 6 meses. Na Alemanha, tivemos a divulgação das vendas no varejo de março, mostrando uma contração de 0,6%, mais um indicador fraco na Alemanha, e o PMI industrial também cedeu para 58,1 pontos, o menor em 9 meses. Já na zona do euro, esse indicador PMI da atividade industrial caiu para 56,2 pontos, o menor em 13 meses, e ainda tivemos por lá a divulgação na venda no varejo, que expandiu somente 0,1%, quando o esperado era uma alta de 0,4%. Muita preocupação também com relação à Argentina. A Argentina, durante a semana, aumentou a taxa de juros de 27,25% para 40% no último dia da semana, mas não conseguiu conter a escalada do dólar frente ao peso, que chegou a bater durante a semana mais de 23 pesos por dólar, e o problema por lá segue sendo exatamente o déficit fiscal, e a Argentina não anunciou nada sobre déficit fiscal ou sobre o que vai fazer para reduzir o déficit fiscal. Nos Estados Unidos, Donald Trump voltou a falar sobre o desastre que é a política de imigração americana, falando de maior segurança nas fronteiras, a construção do muro, e arranjou um novo ponto de atrito com a militarização, segundo ele, do Mar da China, e esse é um conflito com a China especificamente. Além disso, tivemos a safra de balanços impulsionando, principalmente no que diz respeito às ações de tecnologia, e tivemos muitos indicadores sendo anunciados.
O Banco Central americano, o FONC, do Fed, o Comitê de Política Monetária, manteve a política monetária estabilizada, o que significa a taxa de juros entre 1,5% e 1,75%, e a grande mudança no comunicado foi a inclusão do termo assimetria, e a leitura dos investidores foi de que os Estados Unidos aceitam trabalhar com taxa de inflação acima da meta de 2%. Aliás, hoje mesmo, dirigentes do Fed indicaram que podem trabalhar até com 2,5% de taxa no que diz respeito ao deflator de preços com gastos com consumo. Mas ainda assim, os investidores trabalham com a possibilidade de 4 altas ao longo do ano de 2018, começando em junho, setembro e dezembro, mais 3, portanto, além da que já foi feita, mas essa probabilidade no último dia da semana caiu um pouco. O índice de atividade industrial do Fed de Dallas de abril subiu para 25,3 pontos, os investimentos em construção encolheram 1,7% e o déficit da balança comercial americana também caiu em março para 49 bilhões de dólares. A produtividade da mão de obra no primeiro trimestre subiu 0,7%, previsão era que subisse 1 ponto percentual. As encomendas à indústria cresceram 1,6% e a criação de vagas, o payroll americano, vagas do setor público e privado, cresceram 164 mil posições, e com taxa de desemprego em queda de 4% para 3,9%. Falando um pouco do segmento doméstico, novas pesquisas eleitorais colocaram Bolsonaro acima de 20 pontos percentuais de intenção de voto, mas nesse momento essas pesquisas servem de muito pouco. O governo conseguiu aprovar no Congresso um suplemento orçamentário de 1 bilhão de reais para cobrir o calote da Venezuela e também de Moçambique. Tivemos ainda o Banco Central anunciando o déficit primário do setor público no mês de março, em 12 meses até março, um déficit de 108,4 bilhões de reais, cerca de 1,64% do PIB, e o déficit nominal, incluindo juros, de 487,9 bilhões, algo como 7,37% do PIB brasileiro, o que é excessivo para um país emergente e o pior, mostrando ainda que está subindo. A dívida bruta brasileira atingiu 75% do PIB brasileiro e é o pior dado da série desde quando é coletada no ano de 2006. O saldo comercial do mês de abril mostrou um superávit da balança de 6,14 bilhões de dólares e em 2018 já atinge 20 bilhões de dólares. O IBGE divulgou a produção industrial referente ao mês de março, uma queda de 0,1% no ano, uma expansão de 3,1%. Ainda estamos bem abaixo do pico ocorrido em maio de 2011, 15,3% abaixo. Dado veio muito fraco e compromete um pouco as expectativas com relação à expansão do PIB no primeiro trimestre e também no ano de 2018. No ano de 2018, as projeções estão convergindo para 2,5% apenas. No mercado acionário, os investidores estrangeiros ao longo do mês de abril alocaram 4,4 bilhões de reais na Bovespa, praticamente o ingresso do ano, e o Bacen, no último dia da semana, procedeu à liquidação extrajudicial do Banco Neon, o que acaba prejudicando, de certa forma, a expansão dos bancos online. Resumo da semana. Na semana, o índice Bovespa registrou uma queda de 3,85%, índice encerrando em 83.118 pontos. No último dia da semana, uma queda de apenas 0,20%. O Dow Jones na semana caiu 0,20% e o Nasdaq
por conta dos balanços das empresas de tecnologia, principalmente da Apple, subiu 1,26%. Dólar por aqui encerrando a semana cotada a R$ 3,52, uma alta de 1,79%. No último dia da semana, praticamente estável. Falando um pouco de perspectivas para o próximo período, dizer que a próxima semana pode ser mais calma para os mercados e de menos volatilidade, maior equilíbrio, soa quase com um eufemismo. Vamos ficar na dependência do noticiário sobre as negociações entre os Estados Unidos e a China sobre tarifação de produtos e temos ainda a dependência da atuação e das declarações de Donald Trump, sempre muito beligerante, e o que pode acontecer em relação a todos os atritos com o Irã, Estados Unidos e também União Europeia. Isso sem falar nas discussões de normalização da política monetária por bancos centrais de países desenvolvidos, e isso certamente está no radar dos investidores. Basta ver os efeitos que já ocorrem na economia da Argentina, como eu citei, taxa de juros indo para 40%, forte perda de reservas. O Brasil tem uma situação de reserva bem mais confortável, de 382 bilhões de dólares, mas também tem uma postura de déficit fiscal muito difícil. O quadro de fraqueza recente da Europa também se mostra presente na avaliação dos investidores, mas é fato que a recuperação econômica por lá está desacelerando e esse dado vai ter que ser observado nos próximos meses. Os últimos dados de conjuntura da Alemanha e da zona do euro mostram exatamente isso. Além de problemas com o Brexit, Theresa May, primeira-ministra do Reino Unido, fragilizada em eleições, a Itália, que não consegue formar governo, e com tudo isso queremos dizer que a volatilidade deve permanecer e a indefinição de tendência também. Aqui estamos diante de um processo político complicado e não é de se esperar que o Congresso Nacional vote matérias de grande importância nesses meses que ainda restam, seja por conta da Copa que começa a se avizinhar, ou seja do próprio processo político que vai ganhando força. Na semana que passou, perdemos uma zona de suporte importante, agora não podemos perder a faixa dos 82.800 pontos, sob pena do mercado precipitar mais, e alguma melhora só quando voltarmos para aquela zona de congestão, de acumulação, ao redor de 83.700 pontos, cerca de 500 pontos acima do índice de fechamento da semana. De qualquer forma, devemos ainda continuar com grande indefinição de tendência por aqui. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer para os senhores. Um bom final de semana para todos. Marcamos encontro aqui na próxima segunda-feira, bem cedo, com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então.